resistir. Do fruto da boca, o coração se farta. Do fruto, essa palavra, fruto. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produz os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come o seu fruto. E novamente a palavra fruto. Aí a gente entende porque lá em Mateus capítulo 13, Jesus ele conta a parábola do semeador. E ele fala na explicação que a semente é a palavra. E a semente é a palavra de Deus. E desde o princípio nós vamos ver essa semente sendo lançada. E algumas pessoas não acreditam no poder dessa semente. Não acreditam porque elas pensam que acontece imediatamente. Mesmo quando você lê a Bíblia, a gente, quem entende um pouco melhor, sabe que as coisas não aconteceram como algumas pessoas imaginam. Lê o capítulo 1, muda para o capítulo 2 e as coisas vão acontecendo muito rápido. Não. Só para você ter uma ideia, na vida de José foram 13 anos de altos e baixos, de fundo do poço para casa de, para ser mordomo da casa de um importante homem do Egito, depois para a prisão, e só aí foram 13 anos. E na Bíblia é assim, irmãos. Então, no princípio foram lançadas sementes. E parece que imediatamente, quando a semente foi lançada, as palavras de Deus foram lançadas, imediatamente as coisas aconteceram. Mas eu vou te provar no final dessa mensagem que não é bem assim. E como diz o apóstolo Tiago, as sementes elas precisam de paciência. E fala que o lavrador ele aguarda com paciência o fruto da terra. A pessoa no passado, cada um tinha que ter uma horta, e eles cuidavam daquela horta, eles ficavam regando, lutavam contra as pragas, reviravam a terra. Assim são as palavras. E as palavras enfrentam também as suas pragas, precisam ser regadas. E o que é mais interessante é que a maioria das pessoas, inclusive crente, não tem noção do poder dessa semente, a palavra de Deus. E o ataque das pragas, são vários ataques, irmãos, são os problemas. Quando os problemas surgem, as pragas querem roubar a tua semente, aquilo que você semeou. Esse também que eu estou falando diretamente para crente que sabe o poder das palavras, sabe que as palavras, sabe o poder daquilo que se diz, que aquilo que se diz é poder, e aí começa a plantar, começa a jogar as sementes na terra da sua existência. E quando vem as pragas, o problema, o dia difícil, a má notícia, essas coisas vêm, e algumas pessoas correm o risco de abortar a semente que já está germinando e que muitos não sabem, porque nenhuma semente germina a olhos nus, visivelmente. É lá no fundo da terra, é no segredo. A gente não vê uma semente germinar, ganhar vida, a gente não vê. E algumas pessoas não sabem que aquilo que ela semeou na existência dela, na história de vida dela, já está criando vida, já está germinando, mas ela não vê. E porque ela não vê, quando vê os problemas, corre o risco de ela matar a semente que ela, como crente, plantou, dizendo: meu filho é uma bênção, dizendo: meu filho vai ser próspero, dizendo: minha filha é inteligente, minha filha é sábia, minha casa é uma bênção. E aí, quando vem os problemas, ou até mesmo a provação do tempo, que exige paciência, porque nem uma semente você vê ela nascer de um dia para o outro, e aí acaba não trabalhando e não combatendo as pragas. E as pragas
vem para matar a semente que você plantou. Ó, crente, eu nem estou falando com o povo lá de fora, estou falando com os crentes que vivem jogando semente na história de vida, mas as pragas vêm e ela, sob pressão, não sabe lidar com o domínio próprio, não sabe combater as pragas e ignora o poder do que se diz, e acaba cancelando as bênçãos dela através das palavras, falando palavras que trazem, que se tornam, ao invés de vitamina, se tornam venenos, amaldiçoando a casa, amaldiçoando esse menino não tem jeito, e essas coisas só acontecem comigo. Na minha vida acontece tudo, só não acontece o que é bom. Às vezes, cuidado até com que se brinca, né? Porque às vezes na brincadeira, eu estava vendo uma jovem que ela disse assim: algumas pessoas estão querendo saber da minha orientação sexual. Pessoal, eu sou besta sexual, essa é a minha orientação, porque eu só gosto de quem faz de besta. E parece uma coisa inocente, mas a vida sentimental dela acaba recebendo sementes. E algumas pessoas têm essa mania, né, de quando se aborrece, quando faz uma coisa errada, porque a gente erra, a gente não é perfeito, e quando faz uma coisa errada, mas assim, tinha que ser eu mesmo, sou muito burra, idiota. Enfim, está se amaldiçoando. Como é bom você conhecer a palavra para não dizer aquilo que você vê, aquilo que você está vendo, mas aquilo que você crê, aquilo que você está crendo. Para isso, você precisa conhecer a palavra, porque o segredo é você falar de acordo com Deus, em concordância com Deus, conhecendo a palavra para poder profetizar e falar. Então, irmãos, olha bem para a tua vida. E eu quero dizer para você que o que você está vivendo hoje são resultados do que você já plantou na tua existência. Então, o que você quer viver amanhã, mês que vem, daqui a alguns anos? Eu oriento você a não verbalizar aquilo que você não quer vivenciar. Sabedoria, cuidado com as palavras, porque não verbalize os ataques da mente. A gente pensa muita besteira, muita. São 68 milhões de neurônios trabalhando. Então, de vez em quando, são pensamentos. É incrível como é um turbilhão de pensamentos. A gente pensa de tudo, sobre tudo, coisas boas, coisas ruins, coisas malignas, coisas absurdas e coisas inimagináveis. Às vezes, acho que já aconteceu com alguém aqui. Digamos, você vai num lugar muito alto, você olha e diz assim: Deus, já pensou se eu me jogo aqui? Como seria? Pensamentos de maldade, de tudo. Se vem na minha cabeça, eu acredito que vem na tua também, mas não verbalize aquilo que você não quer vivenciar. Vem os pensamentos, mas você não pode verbalizar. E é incrível que, ignorando o poder das palavras, algumas pessoas, irmãos, não regam as suas preciosas sementes, não regam, profetizam na sua vida dizendo: vai dar certo, vai dar tudo certo. E tem crente que está trabalhando a sua língua, está trabalhando sabedoria, está exercitando esse controle da língua, exercitando a visão espiritual. Porque, como diz a palavra de Deus, aquele que não enxerga ao longe, ele é cego. Olha o que diz a palavra de Deus: aquele que não enxerga ao longe é cego, ele não consegue ver nada. Então, algumas pessoas que estão trabalhando a sua visão espiritual, exercitando
sua vida profissional, sobre a sua família. Marido vai se converter, vai se tornar um homem de Deus. Meu filho vai se tornar um homem de Deus. Minha filha vai ser próspera. E começa a jogar sementes, mas muitos não têm cuidado de cuidar, de regar essas sementes. E você sabe o que é muito pior? É que a maioria das pessoas tem facilidade de regar o joio, as sementes que são erva daninha, que são venenosas. Uma palavra que ela recebe que machuca, que é contrário, de crítica destrutiva, ou ficar sabendo que alguém falou mal dela, alguém falou sobre a vida dela, falou do filho dela. É incrível a facilidade de regar. Segundo os, e eu acredito muito nisso, né? Os neurocientistas, eles falam que 5 segundos é o que nós temos para ignorar uma mágoa, um pensamento. 5, principalmente se for ofensa, são 5 segundos. Eu acho pouco, mas são 5 segundos. E se você não ignora, quando pensa que não, você pensa, repensa, você sente, ressente, fica ressentido, magoado. Aí depois o que você vai fazer? Você vai dobrar o joelho, vai chorar, limpa meu coração. Tira isso, eu não quero ficar magoado com fulano, Senhor. Limpa meu coração, não quero nada, não quero essa tristeza. Porque você já está lutando contra algo que você acabou dando vida. São 5 segundos. E algumas pessoas regam as ervas daninhas, mas não regam as palavras que falam a respeito da vida dela, as sementes de trigo que ela joga na vida dela. Então a gente precisa criar um hábito, de acordo com Jesus. Ele fala, né? As palavras são semente. Assim como as palavras de Deus são semente, as nossas palavras também são semente. As coisas de Deus acontecem muito rápido, irmãos. As coisas que você fala hoje, tudo que você diz hoje, você vai viver. Porque se as palavras são semente, a Bíblia diz que tudo aquilo que você semear, você vai colher. Você vai colher. Então tudo que você começar a falar hoje, você vai viver. Mas quando vai viver? Quando? E se são palavras boas, quando você vai viver? É preciso aguardar com paciência, regando e esperando com paciência as primeiras e as últimas chuvas. Isso é o que diz o apóstolo Tiago. O desânimo também é uma praga por causa do tempo. Porque você está falando e até agora ainda não aconteceu. Está profetizando na vida do marido, até agora não aconteceu. Está profetizando na tua casa e até agora não aconteceu. Eu volto a dizer, não importa o que você está vendo na tua casa, na tua vida financeira, na tua família, não importa o que você está vendo, o que realmente importa, o que tem valor é aquilo que você crê. Crie, por isso falei. E aí você planta e espera, porque com o tempo. E qual é esse tempo? Como diz em Coríntios capítulo 3, um planta, outro rega em relação à obra de Deus. Mas as sementes são assim: um planta, temos o poder de plantar e temos o poder de regar. O privilégio, nós temos o poder, temos o privilégio de plantar, liberdade de plantar e de regar. Quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento? É Deus. Deus dá o crescimento. Nem eu, nem pastor, nem bispo, nem ninguém. Quem dá o crescimento é Deus. E no tempo certo, como diz, né? Hebreus capítulo 10, versículo 23. Olha rapidinho. Hebreus capítulo 10, eu já vou terminar. As coisas acontecem muito rápido. E as coisas de Deus fala num dia e as coisas acontecem no outro. É assim. E o tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus não é como o nosso.
Deus, um dia é como um ano, os 1000 anos é como um dia. As coisas acontecem de um dia para o outro. Tem gente que fala, as palavras têm poder, então vou falar. Aí começa a repetir, eu vou ficar rico. E ela está esperando para um mês. Essa semana quer encontrar um dinheiro, caiu no chão, ou de repente aparece não sei quem, da família, da parentela, que morreu, deixou uma herança. Por quê? Porque ela falou, porque ela plantou. Então ela já quer ver o resultado, ela quer o fruto, já quer colher, já quer comer o fruto da sua boca. Mas, olha, as coisas de Deus, a gente fala e acontece todo. Eu tenho falado muito esses dias, porque essa é a palavra que está dentro do meu coração. As coisas de Deus não são mágica e nem é feitiço. Com Deus não existe mágica nem feitiço. Pilim, né? Faz aquela coisa assim, pronto. Não, as coisas de Deus não são assim. Olha isso que eu vou te falar. Quando Jesus, ele morreu na cruz, a Bíblia diz que ele ficou satisfeito com o seu trabalho, com o seu sacrifício, porque ele viu o fruto do seu trabalho. Ele viu, se alegrou porque viu o fruto do seu trabalho. Isaías capítulo 53. Quem é o fruto do trabalho de Jesus? Quem é o fruto do trabalho? Deixa eu ver. Tem algum aqui que é fruto do trabalho de Jesus? Levanta a mão para me ver. Olha isso, irmãos. Olha isso. Ele viu mais na frente. Ele viu a gente se convertendo, buscando a Ele, se envolvendo, sendo fiel a Ele, perseverando no caminho dele. Jesus viu quando? Mais de 2000 anos. Ele nos viu. As coisas de Deus não acontecem de um dia para o outro, de uma hora, mas acontece. E assim como Jesus viu, a gente também precisa ver ao longe, mais na frente. Nós vamos viver o que nós estamos plantando hoje. Então vamos ter cuidado com a semente. Amém? Amém. Hebreus capítulo 10. Me chama muita atenção, a gente vai já ler. Me chama muita atenção, irmãos, que quando sementes são palavras, e eu nunca vou esquecer isso, porque me chama realmente muita atenção quando Zacarias, ele fica mudo, quando o anjo deixa Zacarias mudo, e o que iria acontecer era algo impossível, e às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Vamos colocar assim, a gente tem essa dificuldade de crer no impossível. Eu vou repetir isso daqui, porque tem gente que não está acreditando no que eu estou falando. A gente tem dificuldade de crer no impossível. Olha o que eu vou te falar agora. O pastor estava contando uma experiência que ele teve sobre o fato da gente que é de Deus, inclusive pastores, de crer no impossível. E ele está contando uma experiência que ele teve, né? Ele disse que uma jovem chegou para ele e disse assim: eu quero receber uma oração. E ele estava orando por várias pessoas nesse dia, porque era uma visita que ele estava fazendo numa igreja, e ele fez, Deus usou ele, deu uma mensagem muito abençoada. Enquanto terminou o culto, ela era uma dessas pessoas que foi a ele pedir oração. Eu quero oração. E ela disse, e ele falou assim: tá, por que você quer que eu ore? Eu quero me casar com o homem de Deus. E ele ficou empolgado. Vou orar. Ora sim, minha filha, em nome de Jesus. Deus vai abençoar, Deus vai honrar a tua fé. E ela disse, na hora que ele ia orar: não, pastor, peraí, tem mais uma coisa. Eu quero que ele seja bonito. Aí disse que ele já ficou meio assim: não, tá bom, vou orar. Peraí, pastor, só mais uma coisa. Eu quero que ele tenha estrutura financeira. Quero que ele seja estruturado financeiramente. Aí disse que ele ficou com vontade assim: minha filha, tu tá com mais fé do que eu tô aqui. Ele disse que ele não queria orar por ela, que ele achou que ela estava pedindo demais. Então ele não queria orar por ela, não. Mas ele disse assim: meu Deus, é minha obrigação de chorar, minha filha.
que ele diz assim, na hora que ele terminou de orar, ele já queria ir lá para dentro, porque ele estava sem fé. Ela pediu, ele orou, e aí ele disse, não, já merece sair dali, porque que está ali mexendo com ele, como é que eu vou orar por uma coisa dessa? Uma jovem, que não é nem essas coisas, nem aparentemente não é bonita, quer casar com um homem de Deus, bonito e financeiramente resolvido. Aí ele saiu dali e algum tempo, olha como as coisas estão, irmão, e algum tempo depois ele volta a visitar aquela igreja, e essa jovem, a princípio, não reconheceu, ela foi até ele conversar com ele e disse, pastor, o senhor lembra de mim? E ele não estava reconhecendo ela, e ela, o senhor orou por mim, mãe, eu oro por tantas pessoas. Não, o senhor orou por mim, lembra, pastor? Aí o pessoal falar, ele disse, lembrei sim. Quando o pessoal falar oração, ele lembrei. E ela chamou o namorado dela, que o noivo dela, eles estavam prestes a se casar, e ele disse assim, eu sou macho, a minha esposa disse que eu sou macho, ela fala, garante isso, mas eu olhei o homem ao gato, e trabalhando na obra de Deus, e financeiramente resolvido. Nem nós que somos de Deus não estamos acreditando no impossível. Olha isso, irmãos, nem nós que somos de Deus tem dificuldade de lançar semente. Nem você que está me ouvindo não consegue crer que a tua vida financeira pode ser uma bênção, porque você começa a semear e regar e cuidar da semente e espantar, enxotar as pragas, a semente, para deixar ela germinar, criando sem parar. Eclesiastes capítulo 11, pela manhã semeia a tua semente, à tarde não repousa a tua mão, e continue a semear, continua a falar sobre a tua vida financeira, continua a falar sobre a tua vida financeira, lançar sementes sobre a tua vida financeira, lançar sementes sobre a tua vida sentimental, lançar sementes sobre a tua vida conjugal, sobre o teu casamento. Continua lançando sementes sobre o teu marido. Vigia, não deixa semente para lá e das costas não. O lavrador, ele vira terra e ele fica regando, ele espanta as pragas. Vigia as sementes que você planta, vigia. Precisamos crer no impossível e começar a profetizar o impossível. Afinal, nós servimos ao Deus do impossível. Amém? Amém. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Que diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Glória a Deus. Guardemos firme a confissão da nossa fé. Confissão de salvação, mas toda a confissão, tudo aquilo que a gente confessar com a nossa boca, vamos nos manter firme e guardar. Deus falou que Ele iria enviar a salvação. E tinham pessoas que o tempo passava e não via a salvação vir. E muitos anos depois, a salvação veio. Cumpriu-se Jesus. E Deus lançou uma semente, uma palavra, na fundação do mundo. Na fundação do mundo, Ele lançou uma semente de salvação, de redenção, para mim e para você. Que nós seríamos redimidos. Muitos anos depois, a salvação de Deus veio quando? Veio na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo perfeito, porque Deus é perfeito, então o tempo dele é perfeito, ele não se atrasa nem se adianta, mas no tempo certo, como diz Gálatas capítulo 6, versículo 6, no tempo certo, vamos terminar lá, Gálatas capítulo 6, vamos terminar lá, volta só um pouquinho. No tempo certo acontece as coisas de Deus.
acontece. Diz assim, 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Porque o que semeia para a sua própria carne, a carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se não desfalecermos no seu tempo. Comece, irmãos, comece. Cuidado, você que é crente, comece a semear. Mas não só semeia, rega, revira a terra, cuida. Tudo que é necessário você fazer. Fidelidade a Deus, comunhão com Deus. Essa tua roupa aí, viu? Misericórdia. Comunhão com Deus, leitura bíblica, oração, tudo que é necessário fazer. Rega a tua semente, cuida da semente, revira a terra, faz tudo que você precisa fazer, estuda a palavra, começa a falar em concordância com Deus. Se você não desfalecer, se você permanecer firme, com teu ânimo firmado, no tempo certo você vai colher, vai viver tudo que você vai começar a falar a partir de hoje. Amém, Jesus? Vamos orar? A gente precisa crer no que Deus diz, precisa crer na palavra de Deus. Se Deus tem nos alertado a respeito dessas coisas, e já faz talvez 3, uma semana que a gente vem falando, não exatamente do mesmo jeito, mas que a gente vem falando sobre a importância do que se diz, na verdade, o poder do que se diz, a semente da palavra e a paciência. A gente precisa dar mais atenção a isso. Mais atenção a isso. Cuidado com o que você diz. Cuidado com o que você diz. E não alimenta o que você ouve, que não é trigo, que não tem vida. Não alimenta. E outra coisa, irmão. E se você já ouviu, porque a minha mãe, porque eu já ouvi muito, ela dizia que eu nunca ia achar ninguém que me quisesse, eu nunca ia ser feliz no casamento. Irmãos, essas maldições foram quebradas. Então, se você viveu esse tipo de coisa, você é a pessoa mais adequada para começar a fazer diferente na vida dos teus filhos. Porque a minha mãe falou, pois você sabe o quanto isso te machucou, o quanto isso te doeu, você vai fazer diferente na vida dos teus filhos. Porque o que a gente viveu, que machucou, que doeu, tudo que a gente viveu, que foi sofrimento para nós, é experiência para a gente fazer diferente. Exemplo, tem pessoas que dizem assim, mas eu sou assim porque na minha casa nunca teve carinho, meus pais, sabe, nunca abraçou a gente, nunca abraçou os filhos, nunca beijou os filhos. Você sabe a importância, então você é a pessoa mais adequada para beijar os teus filhos, para abraçar os teus filhos, para dizer o chão, tudo que você viveu, faça diferente. Se você viveu coisas que te machucaram, coisas ruins no passado, você hoje, como nova criatura, você tem a responsabilidade de fazer diferente, para viver diferente e ver os teus filhos viver diferente. Por quê? Porque tem uma mãe que entende o poder do que se diz. Porque tem pais, porque tem um pai que entende o poder da semente da palavra. Amém? Feche os meus olhos.